Mais um Nível A chegando na sua casa, aqui diretamente da TV São Caetano. E você pode já começar seguindo a gente no Instagram, que é @tv.sãocaetano. E também pelo nosso YouTube, que está bombando, gente. Quero agradecer a audiência de todos vocês, hein? Que orgulho. TV São Caetano. Entra lá no YouTube, já coloca TV São Caetano para você acompanhar de qualquer lugar que você estiver, tá? Do mundo inteiro. E também nós temos a nossa plataforma stream, que é a Soul TV, onde você vai baixar no seu aplicativo iOS ou Android, que é Soul TV. O que acontece? Você pode baixar esse aplicativo na sua TV Smart. Só funciona para TV Smart. E aí você pode estar acompanhando a gente o mundo inteiro e a imagem fica super limpinha, direto da sua TV. Aqui nos estúdios a gente só assiste Soul TV. E estamos ao lado de grandes plataformas, né? Como Record News, MTV, tem várias lá, várias grandonas lá. E TV São Caetano, uma cidade tão pequenininha, a gente indo para o mundo inteiro, né? E bom, e como eu falei ontem para vocês, nós estamos falando sobre orgulho essa semana, né? As conotações de tantas coisas de orgulho. E hoje eu trouxe uma pessoa, uma convidada muito querida minha, que além de fazer parte da minha família, ela é minha prima de primeiro grau, ela é filha da irmã da minha mãe, né? Da Sônia. Até eu quero mandar um beijo para a Sônia, para o irmão dela, que é o Luciano, para a Fran também. Já pensou se não mandar beijo para a Fran? Meu Deus. E para os filhos, um beijo para todo mundo. Eu estou aqui com a Andréia Toledo. Seja bem-vinda, Dé. Obrigada. Prazer é de É a primeira vez dela na TV, tô gente. nervosa. A minha filhada já veio no Nível A, viu, gente? A Duda já veio no Dia das Crianças aqui, logo quando ela era pequenininha. Ficou no meu colo o tempo todo, isso há muito tempo. Mas eu acho legal a gente trazer também alguns familiares para vocês acompanharem, né? Vocês já acompanharam a minha mãe uma vez, e agora eu trouxe a Andréia aqui porque nós estamos falando sobre orgulho. E ela é uma pessoa que ela tem muito orgulho de ter criado o filho dela sozinha. Assim como tem muitas de vocês que estão nos assistindo em casa, a Andréia, ela criou o Lucas, né, que é meu primo de segundo grau, sozinha. E ela vai contar para vocês como foi essa experiência. Então, como foi, Dé? Você estava no relacionamento, né? Já estava morando junto, né? Eu tive um relacionamento muito curto. Eu conheci o pai dele assim numa balada que a gente frequentava, que eu frequentava na época, e eu acabei conhecendo ele. Nós nos tornamos amigos. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento assim, meio abusivo, assim. Eu fui traída e eu tive um problema muito sério com depressão, né? E para mim voltar a ser como eu era antes, eu tive um procedimento muito longo, assim. E aí aconteceu de eu conhecer o pai dele, a gente teve um flerte rápido, e eu engravidei dele, assim, mas eu já sabia de todas as responsabilidades que eu ia ter. E você queria muito ter um filho, né? Sim, sempre, sempre. Eu nunca escondi nada de ninguém, que a minha vontade era sempre ser mãe. Sim. Desde E assim como você, muitas mulheres que estão nos assistindo agora têm essa vontade, né? A gente tem artistas aí que vocês veem que acabam engravidando ou até faz inseminação de tanta vontade de ser mãe. No caso do André, foi por amor mesmo, né? Eles estavam namorando. E ela que teve o Lucas, que era um fofinho na época, que hoje ele está aqui nos bastidores, maior que eu. E eu quero que você conte, Andréia, as dificuldades, as delícias e as doçuras de ser uma mãe, uma pai, né? Que é o pai e a mãe junto, desde escola, de tudo. Como foi assim o nascimento do Lucas para você? Quando eu Você passou por uma gravidez arriscadinha, sim, né? Sim, quando eu descobri a gravidez dele, eu dei saltos de alegria, porque eu sempre tinha muito vontade de ser mãe. Quem me conhece, conhece a minha história, sabe que eu tinha muita vontade de ser mãe. Porém, os médicos diziam que eu nunca poderia ser mãe. E eu tinha um problema, né? Bom, enfim, acabei engravidando porque eu acho que foi Deus que colocou o Lucas na minha vida, na minha pior fase da vida. Eu acho que Deus foi lá e falou: "Tá aqui seu motivo para você viver". E quando eu descobri, eu tinha perdido um emprego que eu trabalhava de vendas, e eu ia começar em janeiro num outro emprego que era meu sonho. Só que deu tudo errado.
Então, o procedimento, o início da minha gravidez foi muito difícil porque eu estava desempregada. Então, eu tive ajuda de família, tive ajuda de algumas amigas, né? E até o nascimento dele, quando eu estava com uns 7 para 7 meses, mais ou menos, eu descobri que eu estava com diabetes gestacional. Aí a casa caiu para mim, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar de diabetes, nunca tinha ligado para isso. É muito perigosa, né? Corre riscos. Foi, era muito silenciosa, né? Então, assim, a minha gestação, o finalzinho da minha gestação foi toda no hospital, aqui em São Caetano. E aí, quando ele nasceu, eu não sei o que é sentir dor de parto, porque eu não sentia nada. Ele nasceu, eu nasci com ele sozinha dentro do centro cirúrgico, eu não tinha nenhum acompanhamento, porque até então a minha internação era passageira, só para controlar o batimento cardíaco dele, que alterava. Sim. Mas, enfim, depois que ele nasceu, eu comecei a fazer o tratamento da diabetes, mas depois de 2 anos passou. Tive muito problema de emprego. Eu fui começar a trabalhar quando ele tinha quase 2 anos, que foi meu primeiro emprego, que me deram a oportunidade de eu trabalhar como vendedora, e era uma empresa em Osasco. Eu falei, e agora, como que eu vou fazer para ir até Osasco? E graças a Deus... É que nós estamos em São Caetano do Sul, viu, gente? É. Até Osasco dá mais ou menos uns 15, 18 quilômetros. Era longe. muito longe, era atrás do Pão de Açúcar, perto do SBT. Para vocês que estão fora aqui de São Paulo, do Brasil, é longe, é bem longe. E eu falava assim, como que eu vou fazer para ir até a empresa, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como home office. Ai, que bom. E foi a minha grande assim oportunidade. Eu me encontrei trabalhando no home office e eu fiquei 15 dias indo para a empresa fazer o treinamento, né? E 15 dias eu peguei rápido o sistema, já me colocaram dentro de casa e eu fui criando ele assim. Eu colocava ele na escolinha, fui trabalhar na casa de família, ajuntava as moedinhas para colocar gasolina para poder ter alguma coisa para ele. Lógico, com a ajuda da minha mãe, do meu irmão, de grandes amigas minhas que eu tenho até hoje. Então, assim, até uns 3 anos assim foi difícil. Depois eu fui me equilibrando e ele está aí, ó, com 15 anos. E cresceu, né? Então, meninão. E eu lembro que você fez algumas festas. Ela nunca deixou de fazer uma festinha de aniversário para o Lucas. Não. Sempre fez questão. E eu estava vendo esses dias o Thiago Caldeira, que ele vem logo depois aqui do nosso programa. Um beijão, Ti. E ele estava falando que é muito importante a gente comemorar aniversário, né? Que é o ciclo de vida. Então, a Andréia nunca deixou de fazer as festinhas do Lucas. Eu lembro que até participei de algumas, né? A gente inventava moda. Ele é palmeirense, oh meu Deus. Tinha que ter alguma coisa, né, de errado esse menino. Palmeirense? Não, tô brincando, tá? Eu quero mandar um beijo para todos os palmeirenses, que eu sou a favor de todos os times aqui. O nível é completamente eclético e a favor de todos os times que são bons aí. Mas a gente torce porque tá ganhando, hein? Bom, enfim. E nós fizemos um tema do Palmeiras para ele, e eu fui em vários aniversários dele. E eu queria que você contasse assim, alguns momentos que marcaram a sua vida com o Lucas, para você ser uma mãe tão orgulhosa desse jeito. O aniversário mais importante que eu realizei para ele foi de 5 anos, que eu consegui realizar um sonho que eu tinha de fazer um buffet, que foi o tema do Homem-Aranha. Acho que foi meu orgulho assim de poder dar essa festa para ele. Depois de tanta dificuldade, né? Isso, foi uma fase assim de superação. Aquela festa que eu dei para ele. Eu fui um pouco criticada, porque vai fazer festa em buffet? Fiz com orgulho, eu tive a oportunidade de fazer, eu consegui fazer, e foi, assim, acho que um dos aniversários assim que eu não esqueço, e eu acredito que ele também não. A gente, na verdade, nós que somos, né, filhos únicos, como eu falei para vocês ontem, né, no programa de ontem, nós que somos filhos únicos, a gente guarda boas lembranças do que a nossa mãe faz, né? Seja criado por vó, por mãe, faz. Porque
não tem preço que pague isso, né? O que a gente pode fazer é no futuro retribuir, né? Então tudo que eu faço hoje para minha mãe, como eu falei para vocês ontem, é tentar dar o melhor, uma vida boa para ela, né? E com que ela seja feliz hoje. Mas eu tenho grandes memórias, até no meu livro vai estar escrito sobre as memórias da minha infância que me marcaram e por que me fez chegar a tanta prosperidade num programa de TV, dominando a minha cidade toda, enfim. Mas a Andréia, ela sempre foi uma mãe muito batalhadora, eu acompanhei desde o início, até porque a vida fez com que a família dela fossem, todos eles, muito batalhadores, desde a mãe até os irmãos, né? Em memória, o Vitor, que não está mais com a gente, mas também participou da infância, né, do Lucas. O Lucas era muito pequeno quando ele se foi. E, enfim, a Andréia criou o Lucas sozinha. Então, você que está nos assistindo agora, não tenha medo. Se você tem vontade de ter um filho e, na verdade, você não tem um casamento, um relacionamento, a ideia do nosso programa hoje é mostrar para vocês que é possível sim, tá? Basta ter um pouco de determinação e o principal, né, Dé? Amor, né? Acho que se não fosse o seu grande amor, você não teria conseguido. É assim, o Lucas, ele é minha vida. Ele sabe disso. Tá tão grande que parece namorado agora. Então, hoje ele é maior que eu, mas tudo bem, né? Que é muito difícil. Ele dá risada, assim, que eu falo que ele é meu orgulho. Ele se formou agora na escola, assim, eu abracei ele, assim, e eu falei, você é meu orgulho. A gente lembra da gente, né? Você é meu orgulho, eu falava para ele. De estar até aqui, faz a sua parte, que eu faço a minha parte, eu falava para ele, sempre falo, o seu único objetivo é você estudar, então estude, porque você está tendo a oportunidade que eu não tive. Então, é o que eu falo para ele. Pega filho. Nossa geração foi um pouco mais rígida, né, Dé? A gente teve que começar a trabalhar muito cedo, igual eu contei para vocês ontem. Então, assim, o Lucas ainda está na fase de estudo, que é o primordial para ele se tornar um grande homem. E a base do estudo é tudo na vida, né? Então, eu tenho certeza, como eu te falei, eu estava viajando, eu estava falando com ela pelo WhatsApp, eu falei, não se preocupa que logo o Lucas vai estar te ajudando para você realizar essas viagens, vocês juntos, tanto em navio, quanto em Floripa, em qualquer lugar mais. Bom, eu quero que você deixe um beijo para todas as mamães que estão te assistindo, a família está ali em casa, a câmera é toda sua. Eu quero deixar um beijo grande, um feliz ano novo para todas essas mães jovens que têm medo de encarar a vida, de ter um filho sozinha. Não é vergonha. Eu tive muita vergonha no início de ser taxada a solteira, mas hoje eu não tenho, não. Meu orgulho é ter o meu filho, criar meu filho, dar para ele o que eu não pude ter, porque a minha mãe também, desde muito nova, ela criou a gente muito sozinha, era eu e meus irmãos, então, assim, ela criou a gente com muito sacrifício. Então, você que tem vontade de ter um filho sozinha, não depende de homem nenhum, porque eu nunca dependi de pai dele, de homem, nem de ninguém. A gente cria filho. Educar é difícil, mas criar a gente cria. Que lindo, Dé. Eu amo ele. Fico muito feliz, fico muito feliz. Gente, quero aproveitar, né, que está mais uma mãe. Como a gente tem dificuldade de comprar material escolar, né, nessa época do ano. Meu Deus. Então. E você sabe que, olha, gente, tenho para vocês um recado da Lu Papel. Vou pôr aqui na tela para vocês. Nós estamos com 7% de desconto a Lu Papel. Para quem comprar à vista, tá? O Lu, ele está dando 7% de desconto. Você pode passar no crédito, no Pix, no débito, em dinheiro. Material escolar é muito caro, só que lá no Papel vocês têm aqui essa vantagem de ter 7%, ou você pode até parcelar 5 vezes com 5% de desconto. Não esqueçam, tá, gente? Material escolar é na Lu Papel. Sigam eles aí no Instagram. A gente vai pôr na tela para vocês, @Lupapel. Quero mandar um beijão aí para todo mundo da Lu Papel, o Gu, Luiz, os meninos que sempre acompanham a gente. Obrigado, tá, Lu Papel? Bom, gente, é isso. Eu vou chamar agora o Thiago Caldeira com dicas de nutrição. Sabe o que ele vai dar hoje? Dicas para você desintoxicar de tudo que você comeu de Natal, de Ano Novo.
Vamos aproveitar e acompanhar o Thiago Caldeira aí. E a Andrea volta ainda essa semana, que ela vai falar para vocês sobre mulheres no poder. Fala galera, bem-vindo a mais um Momento Nutri Saúde. Eu sou Thiago Caldeira, estou todas as terças-feiras às 21h15 no programa Nível A, dividindo nutrição, treino, dieta. E hoje eu trouxe uma querida paciente aqui para dividir sobre um problema de saúde que ela teve. Muitos de vocês aí às vezes desconhecem o que é alopecia universal e hoje ela vai falar no detalhinho para a gente como que ela conseguiu diagnosticar essa doença, né? Como que ela conseguiu melhorar essa doença e quais são as ferramentas que ela acaba tendo para poder ajudar alguns de vocês, tá? Galera, eu queria pedir primeiramente que vocês pudessem clicar lá no Instagram da TV.São Caetano e já começar a seguir todos nós lá. Vai para o YouTube também, que no YouTube a gente tem o canal da TV São Caetano. E lógico, eu sou Thiago Caldeira e eu quero que vocês também me sigam lá no Instagram, Caldeira_Thiago, e mande todas as dúvidas, todos os assuntos que vocês querem saber lá, sobre treino, sobre dieta, enfim, vou ter o maior prazer de ajudar a todos, tá? E com vocês, devo apresentar minha convidada de hoje, a queridíssima Bárbara Araújo. Bá, bem-vinda ao Momento Nutri Saúde aqui. Obrigada, Thiago. Obrigado. Se apresenta para as pessoas, quem que é a Bárbara Araújo aí? Bom, eu sou a Bárbara, né? Algum tempo atrás eu conheci o Thiago para fazer a parte nutricional com ele e era portador de uma doença que era a alopecia. E me fala uma coisa, como que você descobriu, Bá? Eu descobri, eu tive a minha gestação, né? Eu tenho 2 filhos e quando eu estava na segunda amamentação do meu filho, eu descobri que na verdade eu descobri não, né? Foi uma perda aí de cabelo, pelos, constante e aí eu descobri que eu tinha alopecia universal. Depois de passar aí com 11 médicos, eu descobri que era alopecia universal. No início, algum dos doutores já deu de cara logo esse diagnóstico ou não? Não, porque quando eu passei como médico, na verdade, o que ele disse é que ele não sabia a causa, que poderia ser proveniente da amamentação e isso poderia cessar em qualquer momento, mas não tinha certeza disso. É incrível. Eu atendo algumas pacientes que também são diagnosticadas muito para o futuro, né? Elas têm consulta com alguns outros profissionais, eles acabam falando que são várias outras coisas, mas nunca chega nesse contexto, né? Não. E me fala uma coisa, como que é que a sua reação quando você descobriu? Tá, eu descobri meu filho, eu estava com 1 ano e meio, meu filho ele nasceu antes do tempo, então ele precisava ganhar peso e aí eu comecei a amamentar normal, né, para ele ganhar o peso e aí começou a queda do cabelo, dos pelos, aí eu procurei o médico e o médico falou, olha Bárbara, você vai ter que parar de amamentar. Aí eu falei, tá, mas eu parando de amamentar, isso vai melhorar, vai cessar? E ela falou, eu não te garanto, eu não posso te garantir. E aí, entre parar a amamentação no meu filho, que precisava naquele momento daquele leite, de todos os anticorpos, e fazer o tratamento e não ser eficaz, eu resolvi continuar. Então, foi realmente a mãe ali, né, que tomou conta. E aí eu continuei amamentando e a queda foi ficando mais severa, até um dia que eu acordei e realmente não tinha mais cabelo e não tinha mais pelo corpo. Caramba, e caiu totalmente? Caiu tudo e não teve assim, caiu um pouquinho, não, foi bem rápido, né? Foi bem abrupto isso. Acho que nós temos até a foto para poder mostrar, se puder colocar. E como que foi depois que você se olhou no espelho e viu que o cabelo estava caindo e que você estava totalmente careca? Na verdade, quando eu vi, foi um choque, assim, né? Um choque de realidade, mas o que me deixava muito tranquila é que eu tinha certeza que eu não tinha nenhum problema de saúde. É difícil falar isso, né? Mas era cabelo, simplesmente pelo. Cabelo era algo que não era uma doença, né? É uma doença porque cai, mas não é uma doença porque você não tem
nenhum tipo de reação, os exames eram normais, tava tudo, minha saúde era muito boa. Então, foi uma decisão pensada, assim, e sabendo o risco que podia acontecer, que era ficar careca. Legal. E vale até a pena frisar que quando nós tivemos uma consulta lá no consultório, eu fiz um post da Bárbara falando sobre a alopécia, né? E ela compartilhou na rede social dela. E ela me mandou uma mensagem que ela falou, cara, eu nunca imaginei que tantas pessoas tinham. E onde que tá essas pessoas, né? E aí eu falei para ela, estão escondidas. Porque muitos, às vezes, têm vergonha, né, de se expor, de falar o que tem. E quando aparece uma que se expõe e fala claramente sobre isso, né, Bá? Acaba aparecendo muitos outros, né? Sim. Quando eu descobri que eu tive, eu pesquisei muito, né? Na verdade, a gente não tem muito... A gente pesquisa, mas a gente não tem muito estudos, pesquisas, porque a grande maioria das mulheres que tem, elas têm vergonha. Elas entram em depressão, elas não procuram tratamento. E isso é ruim, porque quem tem não consegue pesquisa, não consegue abrir isso para tratamento, para nada. Então, meio que os médicos não têm um respaldo disso, eles não conseguem te dar um tratamento eficaz, porque eles também não têm estudo, porque as pessoas não vão, e aí a gente fica rodando em círculos. Então, quando eu descobri que eu tinha, foi uma saga, né? Foram 11 médicos, 11 profissionais, dentre eles eu fiz todos os tratamentos que os 11 me passaram. Foram tratamentos desde experimental até tratamentos que não tinha eficácia nenhuma. E aí uma médica um dia falou para mim assim, Bah, vamos tentar um tratamento, mas eu não posso te garantir. E aí foi uma das penúltimas médicas e eu falei, vamos tentar. E aí foi a base de corticoide, imunossupressor, altas doses, que aí a gente conseguiu sim ter voltar o cabelo, voltar os pelos do corpo, mas meio que o que ela me disse foi, você vai ser uma cobaia. A gente não sabe se vai funcionar. Isso tem um estudo que foi feito há muitos anos atrás e pode ou não dar certo. Que legal, cara. E foi incrível e foi uma cobaia muito bem feita, né? Porque serviu como um ponto de partida para outras pessoas poderem mudar também. Eu costumo falar muito do Gildo. O Gildo é um portador de esclerose que ele veio me agradecer porque ele acabou de completar o Ironman. E ele falou, cara, eu queria te agradecer por você ter me guiado nessa trajetória. E eu falei para ele, eu que te agradeço, porque não tem como eu sair na porta dos portadores de esclerose e falar, cara, eu posso te pesquisar? Você aceitou e você começou a ser um ponto de partida para os estudos, para melhorar a saúde de muita gente. Uma curiosidade que eu tenho, Bá, que eu acho que eu nunca te perguntei isso. Como que foi a atitude dos seus filhos quando acabaram vendo essa imagem, a mãe careca? Então, eu tenho um filho, né, que, na verdade, eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino, e para mim o que poderia chocar seria a minha filha, né, porque eu levava ela para a escola e a reação das crianças com relação a ela. Então, isso era uma coisa que me preocupava. Calma. Me preocupava de como seria a reação das crianças de ver a mãe careca, né? E aí eu conversei com ela, ela tinha 2 anos e meio para 3 anos, e eu falei, filha, a mamãe vai cortar o cabelo porque tá falhado, tá feio, e, né, como é que é isso para você? E ela virou e falou assim, mãe, você me ensinou que toda mulher é princesa, independente do cabelo ou não. Então você vai continuar sendo princesa, e eu não vou ter vergonha de andar com você careca. E aquilo, para mim, foi um divisor de águas, onde eu falei que se minha filha tem essa consciência com 3 anos, quem sou eu, né, para esperar alguma coisa de alguém ou esperar aprovação, né? Eu acho que é isso, a gente, como mulher, a gente muitas vezes espera a aprovação, espera, eu preciso estar dentro dos moldes que a sociedade me impôs, então eu preciso ter cabelo, eu preciso ter um corpo estrutural, e não é isso, eu acho que a gente precisa de muito pouco, né? A gente precisa de pessoas que te apoiem, que estão ali com você, independente de você ter cabelo, não ter cabelo, e você também se sentir bonita e se aceitar do jeito que você é, entendeu? Lógico, buscando saúde, buscando sempre melhorar, mas não deixando que isso te atinja diretamente. Sim.
E quando eu comecei a te atender, nosso primeiro atendimento foi online, lembra? E eu pedi um favor para você, que nas próximas consultas nós tivéssemos presencial, porque eu consegui avaliar você melhor. E eu sempre falei para você que o seu maior problema nunca foi gordura, foi um processo de retenção de líquido. Quando você começou a utilizar o corticoide, ele te reteve muito, né? Sim. Ele acabou inchando muito você. Você ganhou quantos quilos, Bah? Olha, eu ganhei quase 7 quilos com o corticoide. E não sabia que era, porque eu treinava na época, eu continuei treinando. Acho que o Juan tem uma foto para colocar. E eu tava super inchada. Essa foi antes já, Juan. É uma que você tá com as crianças em um passeio. Com as crianças no passeio? Com uma lata de refrigerante na mão. Que é o inchaço, né? O corticóide, ele inchaço. te incha muito. E aí me incomodava muito, porque eu treinava e não tinha, né? Não tinha resultado. E aí eu não entendia o porquê. Foi quando eu te procurei. E eu falei, não, eu quero ter resultado, eu preciso ter resultado, porque senão eu não consigo entender. E em pouquíssimo tempo, eu acho que nos primeiros 15 dias, né? Foi muito rápido. Eu consegui perder 6 quilos de retenção. E eu achava que eu estava perdendo peso mesmo. Foi isso mesmo. E para mim foi, nossa, o auge, assim. Isso é um erro que muitos cometem, porque a maioria das pessoas, elas acham que nós temos muita gordura, né? E quando eu vi sua foto, eu ainda falei, cara, você não tem tanta gordura, você tem mais processo de retenção, que é o processo do alimento que você vai ingerindo, que acaba não deixando essa água sair, ele fica presa, né? Isso até proporcionava um aumento da sua pressão arterial. Muitas vezes pacientes têm dores de cabeça, refluxo, azia, né? Justamente por causa desse processo. E hoje está aí, a Bárbara mostrou para muitos que é possível ter bons resultados se alimentando, mas o principal, Bah, que eu vejo disso tudo é que você teve a humildade de procurar bons profissionais, tá? E não foi o primeiro profissional, né? Porque você falou que foram 11 profissionais? 11. Foram 11 profissionais. Eu passei com um nutricionista, acho que uns 6, 7 antes de você. E todos me falavam que eu precisava parar de comer, ter uma dieta restrita, tirar carboidrato, não comer arroz. E eu não conseguia, né? Por ser tão restrita, eu ficava um mês naquela dieta e não tinha resultado. E aí depois vinha uma fome, uma vontade de comer o mundo. E aí eu falei, não é isso. Não é possível. Deve ter alguém que saiba o que eu tenho e o que eu posso fazer para encontrar. E eu encontrei, né? O Thiago. Exatamente. E às vezes a gente tem até algumas discussões, né? De paciente para orientador, porque a Bárbara, ela fica num processo onde que, cara, eu preciso diminuir minha gordura corporal, eu preciso secar um pouquinho mais meu corpo. E muitas vezes ela está com corticoide no corpo e o processo de nutrição dela é fundamental para o seu sistema imunológico. Então ela fala, cara, eu preciso. Eu falo, Bárbara, não é assim, cara. Eu não posso ser um profissional irresponsável, que eu vou começar a diminuir muito a sua quantidade de comida, sendo que eu vou prejudicar o seu sistema imunológico. Foi difícil no início, mas nós chegamos em um padrão e hoje ela entendeu que eu vou fazer do bom e do melhor para a saúde dela. É verdade, foi um acordo. Legal, cara. Bárbara, eu quero te agradecer por você hoje ter participado desse programa, tá? Quando eu pensei em um case de sucesso que eu tive, eu não pensei em outra pessoa, a não ser você. Por você ser mãe, funcionária, esposa, inclusive casou recentemente, né? Recasei. Recasou, um beijo pro Ricardo, parabéns, você estava lindo. E ser esse exemplo de vida e contar a sua história e dividir com outras pessoas ali do outro lado. Eu que agradeço estar aqui, poder contar minha história, ajudar outras mulheres, porque eu sei que realmente não é fácil, mas se a gente também não procurar e não sair dessa bolha e sabe, se levantar e procurar encontrar realmente a força que a gente tem, a gente não vai conseguir ter subsídios para melhorar e sabe, para explanar tudo isso e para ajudar outras pessoas. Então, eu acho que o foco é esse, ajudar outras pessoas. É isso aí. Obrigado pela presença. Obrigada. Espero que de vocês aí de casa adoraram o programa, tenha isso como experiência e esteja a Bar como exemplo, que é uma garota incrível e eu tenho o prazer de orientá-las. É isso, galera. Esse foi mais um Momento Nutri Saúde com o Thiago Caldeira. Agradeço a presença de